Olá, queridos irmãos, bom dia! Que privilégio nós estarmos em mais uma manhã conectado aqui para a glória do Senhor, em mais um culto que certamente você será muito edificado, tanto com os louvores quanto também com a palavra, com as orações. Então, conecte conosco, não apenas através desta tela, mas também em espírito e em verdade. Aproveita e passa o link desta transmissão para as pessoas que você conhece, para os seus amigos, para os vizinhos, seus colegas de trabalho, e certamente eles serão muito edificados nessa manhã, tá bom? Enquanto você faz isso, eu quero orar por você, orar pela tua casa, orar por esse momento que Deus está proporcionando para nós. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta manhã. Vai ser uma manhã de cura, uma manhã de renovação de vida, uma manhã, Senhor, onde a Tua presença vai se manifestar, gerando, Senhor, transformações, trazendo, Senhor, respostas, direcionamentos, tudo para a Sua glória. Peço que Tu possas, Pai, abençoar cada pessoa que nos assiste nessa manhã, cada pessoa que vai nos assistir em qualquer hora, Pai, do dia. E eu te peço de modo especial, que não seja apenas um culto, Senhor, mas seja um ponto de transformação de vidas, de famílias, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos adorar ao Pai em espírito e em verdade, com todo o teu coração. Celebra ao Senhor, adore ao Senhor. Aleluia, igreja. Vamos louvar o nosso Deus, atrair o coração do Pai para a nossa adoração. Meu coração eu entreguei a Ti, e percebi que é tudo que procurei. Por isso estou aqui.
que nós precisamos, que é a presença dele. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Nós te adoramos, Jesus. Nós queremos mais de ti. Você quer mais do Senhor? Abra sua boca, comece a trazer palavras de adoração a Ele, porque Ele está aqui. Jesus, seja bem-vindo, nós te adoramos. Nós ansiamos pela tua presença e pelo teu toque. Vem sobre nós, nós queremos mais de ti. Peça a Ele, eu quero mais de ti. Oh, aleluia. Por ti, de ti, e menos de mim, e menos até chegar ao nada, e menos de mim, eu me esvazio, Senhor, e menos de Pode declarar com a sua boca que Ele cresça na sua vida, que Ele cresça no seu lar, que Ele cresça no seu trabalho. Você declara agora: Jesus, vem, apareça, nós queremos te tocar, nós queremos te sentir, Jesus. Que o Senhor cresça em todas as áreas da nossa vida. Você pode declarar com fé, seja envolvido por esse amor, que Ele cresça e que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Aleluia. Jesus, obrigada, porque o Senhor não recusa a nossa adoração. Pelo contrário, o Senhor inclina os teus ouvidos do seu trono celestial e sorri quando nos vê nos rendendo aos seus pés, arrependidos e ansiando pela tua presença.
Aleluia. Bom dia, igreja. Vamos entrar agora no momento de intercessão. Quero que você coloque a mão no seu coração, que você chame a sua família para esse momento de oração. E eu queria compartilhar uma palavra que está em Romanos 8, 26 e 27, que ele fala: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E eu creio que nessa manhã a vontade de Deus é que você tenha a sua cura. Eu creio que nessa manhã a vontade de Deus é a restauração no seu casamento. Eu creio que nessa manhã a vontade de Deus é ver a sua família prostrada diante de Deus. Eu creio que nessa manhã é dia de você ter a plenitude de Deus, você ser completo em Deus. Então eu quero que você chame a sua família, que você chame a pessoa que está aí na sua casa nesse momento. Vamos ter um momento de oração, vamos realmente orar com fé nesta manhã, que eu creio que milagres vão acontecer. Amém? A gente tem o Instagram. Antes da gente entrar nessa oração, eu quero falar que a gente tem um Instagram. Caso você tenha algum pedido de oração, caso você queira colocar algum testemunho, é atitude.porto. Você pode ir lá no Instagram, escrever uma mensagem, que a gente vai ter o imenso prazer de estar orando por você e também estar nos alegrando com o seu testemunho. Amém? Amém. Jesus, nós queremos te agradecer por essa manhã, Pai. Sabemos que o Teu Espírito já está entre nós, já está em cada casa neste momento, Pai. Senhor Deus, através dos louvores, Pai, através da palavra, através da intercessão, eu creio que algo novo será gerado em nossos corações nessa manhã, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu venho te pedir cura neste momento, Pai. Senhor Deus, cura na alma, cura no espírito, Pai. Cura, Deus, físico, Pai. Deus, em nome de Jesus, aquele que está com dor de cabeça, que está com um diagnóstico que o médico já falou que não tem jeito, Deus, é nesses que a gente quer interceder, Pai. É nesse que o Teu milagre se faz presente, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, venha sobre essas vidas, Pai. Deus, aquele que o marido ou a esposa saiu de casa, Pai, e não quer mais, não acredita mais no casamento. Deus, nós clamamos por restauração nessa manhã, Pai. Senhor Deus, que famílias possam ser restauradas, Pai. Que o coração dos pais voltem aos filhos e dos filhos aos pais, Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, abençoa as famílias daqui representadas, Deus. Senhor Deus, se há alguma causa na justiça, Pai, Senhor Deus, que o Senhor possa liberar nesta manhã, Pai. Senhor Deus, o Teu decreto, Pai. Deus, dê um decreto do céu sobre essa manhã, Pai. Deus, em nome de Jesus, que a Tua graça, que o Teu amor inunde dentro de cada casa. Aonde há tristeza, que haja alegria. Aonde há morte, que haja vida. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos nesta manhã, Deus. Venha com o Teu sobrenatural, com o Teu poder sobre essa manhã, Deus. E Deus, nós cremos que vidas serão restauradas, vidas serão curadas, e nós iremos receber muitos testemunhos de maravilhas que o Senhor já tem feito nesse povo, Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos já pela fé, por tudo que o Senhor vai fazer nessa manhã, Deus. Em nome de Jesus. Queridos, nós também vamos entrar agora no momento das ofertas, no momento em que você separa aí. Agora a gente não tem mais dinheiro, né? O culto é online, não dá mais para você colocar lá no gasofilaço o dinheiro, mas eu quero pedir que você possa abrir o teu celular, e eu sempre coloco isso, né? Fala para Deus: Senhor, qual o valor que o Senhor quer colocar na minha mão nesse momento para eu semear na casa do Senhor? Eu me lembro que diversas vezes eu já contei aqui, né, alguns testemunhos meus, e eu tenho muitas experiências nessa disposição para Deus de falar: Senhor, quanto que o Senhor quer que eu coloque? E às vezes Ele dá alguns valores que eu falo: Senhor, é tudo que eu tenho na conta, Pai. E Ele fala: vai que eu vou te prover. Eu não estou falando para você fazer nenhuma loucura, eu não estou falando para você, dá tudo que Deus vai restituir, não. Mas eu estou falando para você colocar o teu coração, e o que Deus falar no teu coração
pode semear porque é terra fértil e você vai colher 30, 60 e 100 por um. Eu tenho certeza disso. Então eu quero te encorajar nessa manhã, você abrir o teu celular e pedir para Deus, falar: Senhor, qual o valor que o Senhor quer colocar no meu coração? Qual o valor que o Senhor quer que eu semeie nessa terra? Nós já estamos chegando, eu sempre falo isso aqui, mas está muito próximo. A gente está chegando, a gente já tem aí o hotel que a gente vai fazer os cultos. O nosso pastor, ele já está com a passagem, a gente já está indo. Faltam alguns detalhes, como eu sempre falo. Então, assim, quanto mais você se disponibilizar, está ajudando, mais vai acelerar o processo da nossa chegada. Então, se você puder, nessa manhã, dar uma oferta de amor para essa obra que a gente está construindo, eu quero te encorajar. Coloca a mão no teu coração, eu vou estar orando por você e que você seja realmente tocado por Deus nessa manhã. Amém? Senhor Deus, nós estamos aqui com nossos irmãos online, Pai. E Deus, eu quero realmente pedir, Pai, que o Senhor venha e coloque um valor no coração de cada um, Pai. Aqueles que podem ofertar, aqueles que podem estar dizimando. Deus, que o Senhor possa estar colocando um valor no coração de cada um. Mas eu também quero orar por aqueles que não podem, Pai. Senhor Deus, que o Senhor possa abrir portas de emprego. Aqueles que estão esperando uma resposta, Deus, de uma entrevista. Deus, que essa semana possa ser a semana da resposta, possa ser a semana do sim para os teus filhos, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, abra portas, Senhor Deus, abra caminhos aonde não tem. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando a cada casa, Deus. E eu creio, Deus, num povo que vai semear nessa terra, Pai. E eu creio numa transformação em Porto, Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, toca na vida de cada um nessa manhã, Pai. E que essa terra, Pai, fértil, possa, Deus, realmente inundar, Senhor Deus, a cidade de Porto, Deus. E que cada um possa ter esse compromisso de entender que é um agente do reino neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. A gente vai ter aqui o IBAN e o MBA, então você pode aí fazer a sua transferência, tá bom? Amém, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Amém.
Bom dia, Igreja do Porto. Como vocês estão? Como é que vocês estão nessa manhã? Eu realmente creio que o Senhor, Ele quer continuar fazendo algo muito especial aqui conosco. Nós tivemos um momento tão incrível de intercessão, de louvor. A gente teve um momento de dedicação também dos nossos dízimos e ofertas e de dedicação do nosso coração a Ele. Queridos, eu quero pensar com vocês nessa manhã sobre algo que há algum tempo eu parei para pensar, refletir, e algo que o Senhor falou comigo. E eu creio que de alguma maneira, nessa palavra, o Senhor quer tratar o meu coração e o seu coração. Sabe, se a gente pegar o contexto que a gente vive, aqui do Brasil, e eu creio que aí em Portugal também não seja tão diferente, a gente vive um contexto de muita maldade. A gente vê as coisas que têm acontecido, tanta violência, sabe, tantas mentiras. A gente vê que o homem, ele por si só, ele é mau. E a gente vê como essa maldade, ela está crescendo no mundo. Doenças, fome. Sabe, como é triste a gente ver na televisão aquelas crianças tão subnutridas. Aquelas crianças, muitas das vezes a gente vê na África, que não tem o que comer. A gente fala, meu Deus, isso é injusto. Não era para ser assim. E a grande questão é que, de repente, na sua vida, assim como na minha também, já passou um pensamento na sua cabeça. Se isso tudo acontece, se todas essas mazelas acontecem no mundo, desde a antiguidade, e a tendência, infelizmente, é só piorar, como pensar que Deus é bom? Eu quero te perguntar, eu quero te provocar nisso. Será que em algum momento da sua história, da sua vida, vendo tanta coisa ruim acontecendo na vida das pessoas, de repente na sua própria vida, de repente um diagnóstico ruim que você recebeu, uma notícia péssima que você recebeu, um desemprego, alguma pessoa que traiu você, e aí quando isso aconteceu, você parou para pensar, diante disso, como ainda crer que Deus é bom? Como pensar sobre a bondade de Deus se tanta coisa acontece? E eu quero hoje, junto contigo, pensar na perspectiva da bondade de Deus e como a gente pode ter a convicção de que nada nesse mundo, absolutamente nada nesse mundo, é capaz de macular a bondade de Deus. Querido, eu quero que você realmente leve isso com você. De que eu quero agora que você pense na sua própria vida. Por favor, não quero que essa palavra você tenha ela de maneira passiva, mas que você comece a refletir na sua própria vida. Que você comece a refletir no seu próprio contexto hoje. Aquilo que você tem vivido. E se de repente aquilo que você tem vivido tem significado para você uma reflexão, meu Deus, será que realmente tu és tão bom assim? Será que de fato o Senhor é tão bondoso? Porque isso está acontecendo comigo. Porque hoje eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe. Porque uma pessoa que eu tanto amava me deixou, saiu da minha vida. O Senhor realmente é tão bom assim como a tua palavra declara. E há tão poucos dias atrás eu recebi um diagnóstico que mudou a minha vida. Sabe, de uma hora para outra, tudo reverteu. Eu estava tão bem, e bastou receber uma notícia do hospital. E ao abrir e ler aquele papel, a minha vida mudou totalmente. Senhor, eu confesso que diante dessas coisas, eu tenho me questionado, o Senhor realmente é bom? O Senhor realmente é tão bom assim? Meus irmãos, eu também já pensei isso na minha vida. Eu já vivi isso também, eu confesso para você. E eu quero que hoje a gente possa, olhando para as Escrituras, olhando para a Bíblia, olhando para Jesus sobretudo, a gente possa entender sim, Ele continua sendo bom e nada nem ninguém é capaz de confrontar a bondade do Senhor. Então, diante disso, eu quero citar um texto contigo. Eu quero citar com você o texto de Salmo 34.
Salmo 34, verso 8 vai dizer: provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz aquele que nele se refugia. Eu me lembro muito bem que a minha reflexão sobre a bondade de Deus surgiu num devocional quando eu li esse Salmo 34. Eu lembro que quando eu li esse versículo 8, provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz aquela pessoa que nele se refugia. Eu lembro que eu li esse texto e vários pensamentos veio a mim. Vários pensamentos vieram a mim naquele momento. E eu falei: Senhor, a tua Bíblia fala, a tua palavra fala que o Senhor é bom. Mas o mundo, as circunstâncias, os homens, eles tentam dizer que o Senhor não é tão bom assim. A tua palavra declara, e é irrefutável, o Senhor é bom e para sempre bom. Mas eu vejo tantas situações nessa vida que tentam nos enganar e dizer que o Senhor não é tão bom assim. Queridos, a gente precisa quebrar esse pensamento. A gente, na verdade, não pode nem permitir que eles venham a ser gerados em nós. Nós precisamos confrontar de uma vez por todas. E se você hoje tem vivido esse confronto, por favor, você hoje precisa vencer isso. Eu quero declarar que você vai vencer nesta manhã. Nesta manhã você vai vencer esse pensamento que é autodestrutivo, porque ele só faz mal a você. E eu quero de alguma maneira te convencer, não eu, mas o Espírito de Deus, de que as suas circunstâncias presentes, elas podem gritar, mas elas não falarão mais alto do que a sua convicção de que o Senhor que te sustenta, Ele é para sempre bondoso. Para sempre bondoso. E diante disso eu quero fazer 3 afirmações com vocês sobre a bondade de Deus. A primeira afirmação é que a bondade de Deus, ela fala sobre o caráter dele e não sobre circunstâncias. O Salmo 119, no versículo 18, ele vai dizer: tu és bom e fazes somente o bem. Eu repito, tu és bom, Senhor, e fazes somente o bem. Sabe, meu irmão, minha irmã, a grande verdade é que nós somos levados a imaginar que a bondade de Deus, ela está circunscrita às circunstâncias da vida. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, ou foi a tua fala: como pode Deus ser tão justo, se uns têm tanto e outros têm pouco? Eu tenho certeza que você já escutou isso. Como é que você pode falar de um Deus generoso, de um Deus gracioso, de um Deus bom, se há tanto sofrimento no mundo? Se tantas pessoas sofrem e morrem nos seus sofrimentos? Ei, como é que eu posso imaginar que esse Deus é bom se a terra está cheia de maldade? Sabe, A.W. Tozer, ele vai dizer num dos seus livros sobre o atributo de Deus, ele diz: quando eu digo para vocês que Deus é bom e que o seu coração é bondoso, é porque essa bondade no seu coração, ela é ilimitada e ela é infinita. O que a W. Tozer está dizendo para nós é que quando a bondade de Deus ela é manifestada, e no livro dele ele separa um capítulo para falar da bondade de Deus, e é um atributo de Deus, e quando ele está falando sobre a bondade de Deus, ela é tão grande, ela é infinita, ela é tão ilimitada que o homem não pode nem tocar esse atributo. O que eu estou falando para você, a bondade de Deus, ela é tão plena, faz parte do caráter de Deus, é um atributo tão presente no Senhor, que ninguém pode chegar e manchar esse atributo. O que eu estou querendo propor para você, é que nem mesmo você pode falar: Deus, o Senhor não é bom, porque ninguém pode confrontar o seu caráter. Eu preciso que você creia nisso, que você entenda de uma vez por todas que a bondade de Deus na sua vida não é uma gangorra, não é como numa montanha russa, que se tudo está bem, você consegue dizer: Senhor, você é bom.
Se tudo está caminhando bem, você está prosperando, você está saudável, a sua família está unida, os seus filhos estão perto, tudo está dando certo, a situação em Portugal está indo muito bem, politicamente, socialmente, a situação no seu contexto social, na sua vizinhança, você é um vizinho querido por todos. Ah, Senhor, então você é realmente bom, porque na minha vida tudo está acontecendo. Agora, se amanhã depois tudo virar, e de repente uma doença chegar, e de repente uma acusação chegar, e de repente a tua vida não é mais como era antes, na noite anterior, e aí você é convidado a dizer: Senhor, não, agora você não é tão bom assim, porque olha o que está acontecendo comigo. Faz sentido falar sobre a sua bondade se eu estou bem o tempo todo, mas se eu cair, se uma doença vier, se a pessoa que eu mais amo vier a falecer, Senhor, então talvez a tua palavra não seja tão verdade assim. Se alguma coisa acontecer na minha vida, se eu tomar uma rasteira dessa vida, Senhor, então tu não és tão bom assim como o Senhor diz. Então o Senhor não é tão bom assim como a tua palavra diz. A gente precisa refutar esse pensamento de uma vez por todas, meus irmãos. A gente precisa entender que a bondade de Deus, eu estou repetindo isso para você, fala do caráter dele. O caráter do Senhor: a fome não pode machucar, a violência não pode macular, políticos corruptos não podem manchar o caráter de Deus. A morte não pode manchar o caráter de Deus. Uma notícia ruim não é capaz de manchar o caráter de Deus. O caráter do Senhor, grave isso, é intocável. Então, se a palavra me garante que o Senhor é bom, as circunstâncias dessa vida jamais poderão refutar que Ele é bom, Ele continua sendo bom, e que para sempre, eternamente, Ele será bom. E Ele quer mostrar isso para você na sua vida, a despeito da circunstância que você está vivendo. Mas tem uma segunda questão que eu quero propor para você hoje sobre a bondade de Deus. É que a bondade dEle, ela é derramada sobre aqueles que o temem. Veja comigo que o Salmo de número 31, no verso 19, vai dizer: como é grande a sua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. Sabe de uma coisa? Existem sim promessas sobre aqueles que vivem no temor do Senhor. A bondade de Deus, ela é como se repousasse sobre aqueles que o temem. Esse salmo foi escrito pelo grande rei Davi. E eu quero dizer para você algo: Davi, durante toda a sua vida, durante todo o seu reinado, ele viveu diversas circunstâncias que ele precisou repousar e se apegar na bondade de Deus. Sabe, teve uma situação que Davi, ele foi amaldiçoado por um homem da casa de Saul, um homem chamado Simei. E aquele homem começa a amaldiçoar Davi, falando que ele é um assassino, começa a jogar sentenças sobre Davi. E ali, quando um dos guerreiros de Davi, ele fala: ei, meu rei, você quer que a gente mate esse homem? A gente pode matar ele agora. Davi fala: não mate esse homem. De repente, o que ele está falando é verdade, vindo da boca do Senhor, mas o Senhor está olhando isso aqui, e Ele é quem pode trazer essas palavras para a bênção. Ele pode dizer o contrário. O que ele estava dizendo ali claramente: ei, eu dependo do Senhor. Eu não preciso que você mate esse homem porque ele está me amaldiçoando, porque eu confio no Senhor, e eu sei que é Ele que está conduzindo a minha vida. Desde quando eu cuidava ali das ovelhas do meu pai, quando eu tive que lutar contra um leão feroz, contra um urso feroz, e fui vitorioso ali, esse mesmo Deus, Ele cuidou de mim naquele momento. Esse mesmo Deus cuidou de mim quando eu venci Golias. Esse mesmo Deus tem cuidado da minha vida até hoje. Ele não precisou fazer justiça com as próprias mãos, porque ele confiava na bondade do Senhor. Davi era um homem temente a Deus. Ou então com Saul mesmo. Quantas vezes Saul tentou matar Davi, e Davi, ele teve algumas situações em que ele podia matar Saul. Davi,
Em algumas situações ele olhou para frente e viu, meu Deus, Saul está nas minhas mãos, eu posso agora fazer justiça contra o homem que tem tentado me matar. E qual era a resposta de Davi nessas circunstâncias? Eu não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Sabe qual era a perspectiva de Davi? Saul foi o primeiro rei de Israel, o Senhor levantou ele. Quando for para tirar, vai ser o Senhor, não vai ser eu. Quando for para Saul sair, vai ser o Senhor que vai tirar, eu não vou precisar fazer isso. Davi, ele dependia integralmente do Senhor e ele confiava na bondade do Senhor. Você lembra quando ele declara no Salmo 23, no finalzinho, bondade e fidelidade me seguirão por toda a minha vida, por todos os meus dias. Davi, ele confiava na bondade de Deus e ele estava totalmente satisfeito nisso, porque era um homem temente a Deus. A bondade de Deus é derramada sobre aqueles que o temem. Mas eu quero fazer um parênteses nesse ponto aqui, nesse ponto 2. Eu quero dizer para você que o temor ao Senhor também é manifestado nos corações arrependidos. O que eu estou querendo dizer aqui para você? E eu vou pegar o exemplo do próprio Davi. Davi foi um homem temente a Deus, sim. Muito temente a Deus. Escreveu salmos lindíssimos, derramando o coração dele ao Senhor. Um homem que confiava na bondade de Deus, confiava. Um homem que dependia do Senhor, dependia. Mas um homem que em uma circunstância específica cometeu um grande pecado. De uma só vez, Davi, ele se identificou como um assassino, como um enganador e como um adúltero. Quando Davi, ele adultera com a esposa de um dos seus fiéis soldados, e aquela mulher, ela engravida, Davi, ele fala, eu preciso acobertar meu pecado, e ele planeja a morte daquele soldado tão leal a ele, tão leal a Israel. Davi, ele é confrontado por o seu pecado, e quando a gente lê a Bíblia, a gente fica até vendo aquele texto e fala, meu Deus, como Davi foi um homem capaz de cometer um pecado tão profundo, um pecado tão sério. A Bíblia vai dizer que o profeta Natan, ele repreende Davi, ele denuncia aquele pecado perverso de Davi. Qual é a resposta de Davi para aquilo? Na minha opinião, ele escreve o salmo mais lindo da Bíblia. A resposta de Davi é escrever, na minha opinião, o salmo, a poesia mais incrível. Ele escreve o salmo de número 51, e naquele salmo, Davi, ele derrama o coração diante do Senhor, em profundo e verdadeiro arrependimento. Profundo e verdadeiro arrependimento. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe, Davi ali, ele mostrou que era um homem temente a Deus, porque depois de cometer um grande, grande pecado, ele fala, Senhor, eu pequei contra ti, por favor, me perdoa. Ele se humilhou diante do Senhor, pedindo para que a graça, a misericórdia, a bondade de Deus o alcançasse. Quando nós nos encaminhamos para o Novo Testamento, tem um texto de Lucas 18 que é muito lindo, que Jesus conta. Ele conta uma história de dois homens que estão subindo ao templo para adorar o Senhor. E ele conta que lado a lado vão subindo um fariseu, um grande líder da época, um grande líder judeu da época. E do outro, um homem pecador, um homem que era conhecido pela comunidade de Israel como corrupto, um homem que era sujo para aquelas pessoas porque ele enganava o povo. E aqueles dois homens estão subindo até o templo. Quando a câmera vai para aquele líder judeu, ele está dizendo, Senhor, muito obrigado porque eu jejuo tantas vezes por semana, porque eu oro dessa maneira, porque eu tenho uma vida devocional assim, obrigado porque eu não sou como esse homem aqui, ó, sujo, esse homem pecador, obrigado porque eu não sou como ele. E quando a câmera vai para aquele outro homem, a Bíblia vai contar que ele está ajoelhado no chão, ele não consegue nem olhar para o alto, e ele só consegue bater no peito falando, Deus tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Jesus fala ao final, quem vocês acham que desceu dali justificado? O que Jesus estava falando, é que aquele homem que derramou o coração aos pés
de Deus, aos pés do Pai, ele desceu justificado, ele experimentou a bondade de Deus, porque ele derramou o seu coração. O que eu estou querendo dizer para você é que você pode ser um homem, uma mulher temente a Deus, mostrando a sua santidade, a sua vontade de obedecer ao Senhor, mas também num profundo e sincero arrependimento dos seus pecados. Se hoje você tem vivido uma vida de pecado, você pode derramar o seu coração ao Senhor, mostrar: Deus, eu pequei, eu falhei, mas eu me coloco nesse lugar, eu me arrependo, por favor, derrama sobre mim a sua bondade, o seu perdão. E Ele derrama, porque Ele é um Deus gracioso, um Deus bondoso. Mas eu quero compartilhar com você um terceiro princípio, terceiro e último princípio, sobre a bondade de Deus, é que ela é plenamente manifestada em Jesus Cristo. A bondade de Deus, ela é plenamente manifestada em Jesus. Veja comigo o texto de Efésios capítulo 2, vamos ler os versos 6 e 7. Efésios capítulo 2, versículos 6 e 7. Assim diz a palavra: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero enfatizar para você que a bondade de Deus, ela é plenamente manifestada em Jesus Cristo. A obra de Jesus naquela cruz, pela sua vida, foi a manifestação, foi plenamente o Pai declarando para você: ei, meu filho, minha filha, eu quero demonstrar para você a minha bondade, e ela foi personificada na figura de Jesus. A obra de Jesus naquela cruz, pela sua vida, era Ele mostrando: ei, a bondade de Deus está disponível para você, sim. Era Ele falando: eu posso te convencer de que a minha bondade não fala sobre circunstâncias, a minha bondade não fala sobre a circunstância de o pecado ter entrado no mundo, da violência estar no mundo, da doença estar no mundo, do desemprego ter alcançado a tua vida. Essas circunstâncias não podem questionar a minha bondade, e eu mostro para você ela plenamente e perfeita em Cristo Jesus. Sabe, Jesus Cristo, Ele é a grande resposta para todos os dilemas das nossas vidas. Jesus Cristo é a resposta para o dilema da sua vida. E eu quero te fazer um convite nessa manhã. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de entender que Deus é bom, por quê? Porque as mazelas da vida têm te assolado. Se você tem dificuldade de entender que o Senhor continua sendo bom, porque as grandes dores e sofrimentos desse mundo alcançaram a sua casa, eu quero que você pare para pensar que Jesus Cristo, Ele aparece, Ele se apresenta para você, simbolizando perfeitamente a bondade de Deus. Porque se a doença chegar, Jesus foi aquele que tomou sobre si para trazer cura. Porque se a morte vier, Jesus a tomou sobre si para que você tivesse vida eterna. Para que se a solidão, se a depressão vier, Jesus Cristo tomou sobre si para que você pudesse experimentar uma vida em liberdade, em alegria e em paz. Paz essa que excede o teu entendimento. Nunca se esqueça de que a bondade de Deus, ela está disponível para você, e que a despeito das circunstâncias, a despeito da escuridão que você tem caminhado, a bondade de Deus é como se fosse uma luz, e ela vem, se apresenta para você, e ela ilumina tudo em volta, dando sentido para você, dando sentido para a sua vida, e te mostrando o caminho pelo qual você pode percorrer, um caminho de bondade, um caminho de graça, um caminho de misericórdia, um caminho de vida plena. Se essa palavra falou com você de alguma maneira, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo aqui, no seu lugar, aí no teu sofá, na sua cadeira, onde você estiver assistindo esse culto. Eu quero que você feche os seus olhos
E se hoje você entendeu a bondade de Deus para a sua vida, eu quero que você repita, logo depois de mim. Fale comigo, por favor. Senhor Jesus, nessa manhã, eu entendi a sua bondade. Eu entendo, Deus, que a sua bondade, ela fala do seu caráter e não fala de circunstâncias, por mais duras que elas sejam. Jesus, hoje eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu confesso os meus pecados e me arrependo deles. E te peço, Deus, Senhor, escreve meu nome no livro da vida. E eu sei que eu posso declarar a partir de hoje: bondade e fidelidade me seguirão por todos os meus dias. Jesus, no teu nome eu oro. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, se você fez essa oração comigo, tem aqui o nosso contato. Você pode entrar em contato conosco. Nós queremos te conhecer, nós queremos te contactar, nós queremos caminhar contigo. Como nosso irmão Bernardo falou há poucos minutos atrás, nós estamos chegando, nós queremos cuidar de você, nós queremos caminhar com você e juntos a gente vivenciar a bondade do nosso Deus. Amém? Fiquem com Deus, que a paz do Senhor e que a bondade dele permaneçam com você e com a sua casa. Amém.